as vezes que vou criar um novo bonequinho, eu penso nele dentro de uma coleção. Desta vez, eu criei uma nova coleção e apresento o Octapas, que faz parte da minha coleção Marujos de Etretat. Uma coleção que se desenvolveu a partir da história da Amélie, que vai de Paris até o norte da França. A ideia surgiu a partir das minhas pesquisas, pensando nos pescadores naquela região, como poderia ser. Inclusive aqui no vídeo eu falo sobre um filme que eu assisti que mostrou bem a região, que achei muito bacana. Por algum motivo desconhecido, apenas porque achei a região maravilhosa, amei de paixão quando eu pesquisei, eu decidi agora criar uma coleção a partir desse finalzinho da história da Amélie que viaja até lá. A Amélie, dá uma olhadinha aqui nos meus vídeos, no meu blog eu falo mais sobre ela no link Criatividade, dá uma olhadinha lá, o link do meu blog está aqui na descrição desse vídeo. E pensando nisso, eu criei o Octapas, este polvo, pensando em todos os elementos que possam ter nesse mar, nesse oceano, pensando nos marujos, velejando, pescando, se encontrando com animais durante as suas aventuras. No meu último vídeo aqui no meu canal, eu fiz este potinho, eu mostrei como fazer, como colocar o tecido, como eu fiz esse ponto. Por quê? Eu decidi que esse fio fará parte, a princípio fará parte, da minha coleção Marujos de Etretat, por ser um fio que dá um aspecto assim envelhecidinho, né, o délavé, o desgastado do jeans. E por esse motivo, por ter escolhido esse fio, escolhido este tecido que tem bolinhas laranja, eu pensei em fazer o bichinho. O meu bichinho, como eu falei, é o Octapas, que é um polvo, pensando aí nos marujos. Mas não só isso, além de ser um polvo, né, por causa da história que estou contando, pensei em fazer em laranja, porque é a cor complementar do azul. Por esse motivo, ele é laranja e tem os detalhes também em azul, que são cores complementares de acordo com a teoria da cor, que você não precisa assim ter uma experiência muito profunda em teoria da cor. Dá uma olhadinha no meu blog, no link Cor, que eu falo um pouquinho mais sobre isso, como você pode se inspirar nas cores da natureza para combinar as suas cores nos seus projetos. E foi assim. Primeiro fiz o potinho, pensando já na segunda etapa, que é hoje esta etapa, que é o polvo aqui sobre ele. Então, já entendeu como é que eu decidi fazer um polvo, mas no estilo zoião, que é é mais característico, né, dos meus projetos. E por que ele é laranja, por que é azul e que história está contando. Eu tenho muita esperança de que você se interesse por tudo isso que estou falando aqui no começo do vídeo. Claro, quer fazer o polvo? Corre lá, né, avança aí para assistir aqui o passo a passo. Isso já está aqui, se você quiser assistir, fico muito feliz com isso. Assista, ficarei muito feliz. Mas, se você quiser entender um pouco mais sobre como ter ideias, é bacana você entender como foi a construção disso tudo para mim. Quando eu faço um bonequinho como esse polvo, não é apenas porque eu quis fazer um polvo, mas porque por trás dele existe toda uma história minha, inventada por mim, e as cores também são pensadas. Não é só porque eu quis laranja porque gosto, não. Pensei também em toda essa questão da teoria da cor. E lembrando mais uma vez que no meu blog eu mostro como ter ideias e como combinar as suas cores de forma bastante simples. E eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo. Estou muito feliz que você chegou aqui no meu canal. Se inscreva, curta, compartilhe e vem agora assistir o vídeo. Vem dar uma olhadinha. Para fazer o polvo, usarei o fio amigurumi na cor 4456 e agulha 2 mm da Clover. Agora faço anel mágico e 8 pontos baixos dentro do anel. Nesta carreira faço aumento em todos os pontos.
Fico com 16 pontos nesta carreira. Agora faço um ponto baixo e um aumento. Serão 24 pontos, 2 pontos baixos e um aumento. Trinta e dois pontos baixos nesta carreira. Agora faço 3 pontos baixos e um aumento. Quarenta pontos baixos nesta carreira. 4 pontos baixos e um aumento.
48 pontos. Agora faço 5 pontos baixos e um aumento. Nesta carreira, faço somente pontos baixos. Continuo os pontos baixos e são carreiras com 56 pontos. Após a última carreira com aumentos, que foram 5 pontos baixos e um aumento, eu fiz 15 carreiras, somente de pontos baixos. Uma dica: eu fiz carreiras até que, quando eu dobro assim, aqui fique retinho. Então, fiz carreiras de pontos baixos após a última carreira com aumentos, até que, quando eu dobre desta forma, o final aqui, a última carreira, fique reta. Agora, começo a fazer as diminuições. Faço 5 pontos baixos. Por quê? Porque a última carreira que fiz com aumentos foram 5 pontos baixos e um aumento. Agora faço 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, voltando. Então, faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E faço uma diminuição. Vou até o final da carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição.
Repito até o final da carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. Terminei as carreiras 5 com os pontos, né? 5 pontos baixos e uma diminuição. E agora farei uma carreira somente de pontos baixos. Por quê? Porque eu não quero que vire uma bolinha. Eu quero que vá fazendo o formato aqui do polvo. Então, agora somente pontos baixos. Até o final da carreira. Então, entre cada carreira de diminuição, terá uma carreira de pontos baixos. Nesta carreira, faço 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E nesta carreira, depois da carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição, faço pontos baixos. Até o final da carreira. Depois da carreira de pontos baixos, agora eu faço 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. E na sequência já faço uma carreira de pontos baixos. Fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, agora faço pontos baixos. Esta é a parte da cabeça do polvo. Eu fui até 3 pontos baixos e uma diminuição e fiz depois uma carreira somente de pontos baixos. Agora, para começar a fazer os tentáculos, vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, faço 3 pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira. Em seguida, 4 pontos baixos e um aumento. E sigo até o final desta carreira. 4 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Agora fiz 5 pontos baixos, 6 pontos baixos
E aqui, aonde seria o aumento, eu faço um ponto baixo e farei correntinhas para começar a fazer os tentáculos. E faço as correntinhas. Fiz 12 mais uma para poder voltar em pontos baixos. Volto 12 pontos baixos. Fiz 13 correntinhas, uma correntinha ficou para voltar na carreira com 12 pontos baixos. E faço um ponto baixo no mesmo ponto de base. E repito isso sobre cada aumento da carreira anterior. E repito em cada aumento até a última carreira. Já dei toda a volta e tenho os 4 tentáculos. Agora, faço pontos baixos. São 7 pontos baixos. E agora faço pontos baixos aqui na lateral do primeiro tentáculo.
Fiz 12 pontos baixos. Lembra que subi 13 correntinhas e desci 12 pontos baixos? Faço um ponto triplo nessa 13ª correntinha. E desço 12 pontos baixos. E continuo em pontos baixos. Faço 7 pontos baixos e depois subo 12 pontos baixos do tentáculo. E sempre faço um aumento triplo na ponta de cada tentáculo na 13ª correntinha da carreira anterior. Estou aqui na extremidade do próximo tentáculo e faço 3 pontos baixos e agora desço novamente 12 pontos baixos. Dei toda a volta, subindo os 12 pontos baixos, aumento triplo aqui na extremidade, na alcinha da correntinha anterior, desço 12 pontos baixos, 7 pontos baixos, dei toda a volta e tenho os 8 tentáculos. Por isso que eu comecei aqui anel mágico e 8 pontos baixos, não 6, para que aqui a divisão ficasse bem certinha. Agora sigo em pontos baixos e em cada extremidade farei um aumento sobre aqueles 3 pontos baixos, então ficarei com 6 pontos aqui na extremidade. Fiz 7 pontos baixos. Agora subo 12, 3 aumentos e desço 12. Doze, agora 3 aumentos. E desço 12 pontos baixos. Subi 12 pontos baixos, 3 aumentos, desci 12 pontos baixos. E agora faço 7 pontos baixos, aí subo 12, 3 aumentos e faço isso para todos os tentáculos. Terminei a primeira parte, essa é a parte de cima do polvo. Tiro o marcador. Corto o fio, ó, fiz 2 carreiras em cada tentáculo. Puxo esta argolinha. Terminei aqui e tenho o degrauzinho. Para eliminar o degrauzinho, conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. Agora passo a agulha por cima do último ponto, da alcinha do último ponto crochetado. E agora passo por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. Assim, eu elimino
e esse pontinho aqui fica igualzinho aos demais. Agora farei a parte de baixo do polvo. Todo o início aqui será exatamente como fiz aqui no topo da cabeça. E para isso usarei a cor 8176. Então começo anel mágico, 8 pontos baixos e vou seguindo os aumentos exatamente como fiz na cabeça do polvo. Você pode seguir a mesma sequência. Siga a sequência que fiz na cabeça do polvo. Fiz anel mágico, 8 pontos baixos, aumento todos os pontos, 1 ponto baixo, aumento, e vou até 5 pontos baixos e um aumento. Fiz os aumentos até chegar em 5 pontos baixos e um aumento. Agora faço 6 pontos baixos, mais 1 ponto baixo aqui no primeiro aumento. Então, no total, 7 pontos baixos. E agora faço 13 correntinhas e volto 12 pontos baixos. Fiz 13 correntinhas, uma fica para poder voltar e faço 12 pontos baixos. E faço um ponto baixo no mesmo ponto de base. E sigo assim, faço 7 pontos baixos, subo 13 correntinhas, volto 12 pontos baixos, um ponto baixo no mesmo ponto de base. E dou toda a volta para fazer exatamente o que eu fiz aqui na primeira carreira dos tentáculos. Fiz a carreira de tentáculos, onde eu fiz os pontos baixos aqui, né, 7. Aí subi 13 correntinhas, voltei 12 pontos baixos e fui até o final. Agora farei os pontos baixos, né, 7, 12 pontos baixos e o aumento triplo aqui na ponta, na alcinha da 13ª correntinha da carreira anterior. Fiz 7 pontos baixos, agora aqui na lateral faço 12 pontos baixos. E nesta alcinha faço 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, um aumento triplo. E volto, né? Continuo na sequência, 12 pontos baixos. Repito como fiz exatamente aqui na base do corpo. Esta é a parte de baixo aqui do polvo. Farei do mesmo jeito que fiz os tentáculos aqui. Agora, assim como fiz no corpo, farei
7 pontos baixos, 12 pontos baixos, 3 aumentos, 12 pontos baixos e assim continuo. Sete pontos baixos, agora 12. Aqui eu tenho o aumento triplo da carreira anterior. Farei 2 pontos baixos em cada ponto baixo desse. Então, serão 3 aumentos. E continuo 12 pontos baixos. Então, são 12 pontos baixos, 7 pontos baixos, 12 pontos baixos, 3 aumentos. Farei isso em todos os tentáculos. Terminei a parte de baixo do polvo, tirei o degrauzinho, exatamente como fiz aqui no corpo. Agora, vou posicionar um tentáculo contra o outro, aqui na parte de baixo, e para ficar mais fácil, eu vou amarrar temporariamente cada pontinha dessa. E aí vou fechar aqui todinho o polvo. Pronto, já amarrei aqui. É temporariamente, só porque são muitos tentáculos e às vezes atrapalha um pouquinho. Então, deixei aqui só um amarradinho, para não me perder na hora de costurar, só vai ficar um pouquinho mais fácil. Depois começa a fazer a costura, aí fica tranquilo. Deixei um tentáculo sem amarrar para encher. Então, enchi aqui a cabeça, né, do polvo. E mais um detalhe, eu decidi aqui nesse polvo colocar um imã aqui. Porque esse polvo ele vai na latinha, se você quiser. A ideia é ele aqui em cima, tá vendo? Essa foi a minha ideia aqui do potinho para colocar o polvo como decoração. Mas eu tive a ideia de fazer uma nova latinha. Esta foi com a latinha de atum. E aqui na tampa, que ainda vou fazer, eu vou colocar um imã. Então, você pode pôr e tirar o polvo aqui da latinha. Aí ele fica com dupla função. Ele é apenas um amigurumi, né? Ou a tampa da latinha também. Por isso, aqui no polvo, eu decidi colocar bem aqui, ó, no anel mágico, um imã de neodímio. Tem que ser de neodímio, porque ele é o mais forte que tem. Não dá para ser um desses ímãs normais. Então, vou passar a cola quente aqui e colo o imã. Tem que ser cola quente. Já tentei outras colas. Ah, mas o imã esquenta, tá? Eu já tentei outras colas e não deu muito certo. A melhor cola foi a cola quente. Para fazer a costura, farei com a cor 4456, a mesma que usei aqui em cabeça, né? O corpinho e tentáculos. Então, agora eu tiro e posiciono minha agulha, passando pelas duas alcinhas e também pelas duas alcinhas da parte de baixo do polvo. Presta atenção
se você está no mesmo alinhamento, no mesmo ponto. Agora, passo o fio, né? O fio do novelo. E dou um nozinho. Agora aqui no começo é um pouco chatinho por ser o começo. Sempre é um pouco mais chato de começar. Mas vai ficando mais facinho, né? Porque vai fechando. E um detalhe importante. Eu vou fechar e eu vou enchendo aos pouquinhos cada tentáculo. Você pode deixar o tentáculo achatadinho também se quiser, mas eu gostei da ideia de ele ter um pouquinho de enchimento. E agora, pegando as duas alcinhas deste lado e as duas alcinhas do outro, farei ponto baixíssimo. Vou dando toda a volta. Cada vez que eu estiver para fechar, por exemplo, a hora que eu chegar aqui, eu encho o tentáculo. E vou indo assim, enchendo cada tentáculo. Mas como eu falei, eles também podem ficar sem enchimento, se você quiser. E vou indo. Depois que passa aqui do primeiro, vai ficando mais fácil. Sempre dá uma olhadinha se tá alinhado, se não pegou duas vezes o mesmo buraquinho ali do outro lado, as duas alcinhas, né? O mesmo lugarzinho aqui da agulha. Ó. E assim eu faço toda a volta. Aqui atrás vai ficando tipo uma costurinha, que eu acho bem bonitinho, eu gosto bastante desse jeito que fica. Por quê? Porque o ponto baixíssimo, ele não vai passar aqui do lado. E por que eu não estou fazendo com ponto baixo? Porque aumentaria mais o tentáculo. No próximo, eu tô pensando, ao invés de fazer a última carreira no bonequinho, fazer a última carreira quando estiver fechando as duas partes. Mas desta vez eu fiz assim. Então, tá vendo? Ó, como fica bonitinho? E assim eu faço até dar toda a volta, sempre lembrando, a hora que eu fechar, estiver quase fechando um tentáculo, eu mostro. E aí eu vou enchendo, né? Tentáculo por tentáculo. Porque depois, se você fizer tudo, aí você não vai conseguir. E vai ficando mais fácil. Eu já testei. Eu sempre digo, né? O crochê, o problema é segurar o fio, a posição, né? Das coisas, não tanto em fazer o ponto. E assim farei, dando toda a volta. Então aqui, ó, eu já fechei a pontinha de um tentáculo. Aí eu vou enchendo com a fibra, com a ajuda de um palitinho. E assim eu vou fazendo em cada tentáculo. Avancei mais um pouquinho, vou lá, encho mais um pouquinho o tentáculo. Então, eu vou enchendo o tentáculo conforme eu vou fazendo a costura, tá bom? Porque depois, imagina ir enchendo os tentáculos, vai ficar difícil o ângulo, né? Então, vou indo aos pouquinhos, vou enchendo, olha como fica bonitinha a costura. E assim, aos pouquinhos, vou fazendo aqui meu octapas. Mais uma perninha. Uma dica que acabou de acontecer comigo, eu desmanchei tudo. Quando você for pegar aqui, ó, toma cuidado para não fazer isso. O que que eu fiz? Eu peguei uma alcinha só do outro lado. Aí dá esse defeitinho. Até pensei em deixar pra lá, mas eu não consegui. Acabei de desmanchar. E tem que prestar atenção no seguinte, ó. Passou nestas duas alcinhas, passa nas outras duas alcinhas também.
porque dá pra ver aqui atrás se a costura tá sendo feita certinho ou não. Quando você pega só uma alcinha, dá pra ver um defeitinho aqui, tá bom? Estou quase terminando aqui o enchimento. Agora aqui, ó, deixei esse pedacinho. Estou preenchendo aqui o meio e verificando se aqui tem fibra. Eu não vou encher demais essa parte, porque eu não quero que ela fique muito alta. Eu só vou completando. Ó, tá vendo? Eu não vou encher muito. E vou ajustando para que no final dos tentáculos, de cada tentáculo, tenha fibra. E vou arrumando a fibra aqui dentro. Para que fique assim, ó, tá vendo? Aqui eu deixo bem cheinho, aperto para modelar uma pontinha. E aqui, ó, eu ponho um pouquinho mais de fibra e vou arrumando. Aí eu venho aqui, encho, fecho, né, um pedacinho e finalizo esse tentáculo. Já estou aqui no final, enchi totalmente o bonequinho. E agora finalizo aqui a costura. Lembrando, gente, que é um polvo, né? Polvo significa um monte de perninha. Por isso é mais demoradinho. Vá sempre olhando para ver se tá certinho aqui atrás. Prontinho, último ponto. Então, veja, aqui não enchi demais, mas tá cheinho aqui também. Aqui tem o imã. Aqui, ó, como fica bem bonitinha essa costura. Eu achei bem bacana. Fica bem bacana, bem bonitinho. E agora, vou finalizar aqui a pontinha. Coloco a agulha de acabamento. Costumo usar a 16. E agora, ó, conto. Vou ajeitar aqui. 1, 2 pra frente. 1, 2 pra frente. Passo por baixo das duas alcinhas. Passo a agulha por cima da alcinha da frente do último ponto crochetado. E agora passo por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. E puxo. Dou uma arrumadinha. Prontinho. Agora vou colocar a agulha. O fiozinho do início, ó, já passei e deixei aqui. Venho com o fiozinho do final. Amarro os dois. E coloco os dois para dentro. E corto o rente. Prontinho. Agora vamos fazer os olhos. Para fazer os olhos do polvo no estilo zoião, eu resolvi testar com Cleia 5. Eu achei bem bacana. 100% algodão também. Então, a parte branca dos olhos farei com Cleia 5 e agulha 1 milímetro. Como o fio é bem fininho, eu decidi usar o fio amigurumi para marcar as carreiras, né, o ponto. E eu fiz isso, ó. Peguei 2 cabos do amigurumi
e é o que usarei para fazer a marcação das carreiras. Você pode usar o fio amigurumi se quiser, né? A cor 8001. Só que eu acho que os pontos ficam muito grandões para os olhos, nesse caso, né? Pensando em proporção. Por isso, resolvi usar o Clé. E aqui eu faço anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho e coloco o fiozinho. Porque aqui o fio é muito fininho para você usar o marcador. Então eu prefiro usar o fiozinho. Eu usei o fio amigurumi mesmo, como mostrei. E agora faço aumento em todos os pontos. Agora faço um ponto baixo e um aumento. E na sequência, faço 2 pontos baixos e um aumento. Então fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. E agora carreiras de pontos baixos até chegar na 9ª carreira. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já estou na 9ª carreira. 9ª carreira contando a partir do anel mágico. Agora que cheguei na 9ª carreira, faço 2 pontos baixos e uma diminuição.
2 pontos baixos e uma diminuição. E vou assim até o final da carreira. Faço agora um ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar, faço 3 diminuições seguidas. Encho com a fibra siliconada. Finalizo pegando pelas alcinhas de fora e vou puxando a cada vez que passo pela alcinha. E para finalizar, terminei aqui de fechar o anel mágico, passo a agulha por dentro dele, fecho bem, volto a agulha pelo mesmo buraquinho, saio aqui um pouquinho distante, volto no mesmo buraquinho. Ó, deixei uma argolinha, né? Deixei uma argolinha, voltei. Agora passo a agulha por dentro da argolinha e puxo. Assim eu dou um nozinho lá dentro e garanto que vai ficar bem fechadinho. Que não vai abrir aqui. Normalmente não abre, isso é mais uma questão mesmo de segurança. Voltei, passei, saí em qualquer lugar. E agora sim corto o rente. Este é o olhinho do Octapas. Para fazer a pálpebra, usarei o fio Amigurumi na cor 29 e 27. E neste caso, uso a agulha 2. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Nesta carreira, faço aumento em todos os pontos.
E na sequência já faço um ponto baixo e um aumento. E agora sigo com 2 carreiras somente de pontos baixos. Corte o fio. Aqui, ó, eu estou vendo se cabe a bolinha. A parte branca eu fui até 2 pontos baixos e um aumento, que eu usei o fio Clea 5. Com o fio amigurumi eu fui até 1 ponto baixo e um aumento. Não é uma regra, mas dá uma olhadinha, vê se para você também dá essa mesma quantidade de pontos em cada parte. Lembrando sempre que vai depender do seu ponto de tensão, da agulha que você usa, tá bom? Mas para mim aqui foi até 2 pontos baixos e um aumento, aqui foi até 1 ponto baixo e um aumento. Depois fiz as 2 carreiras somente de pontos baixos para fazer a pálpebra. Agora aqui vou tirar esse degrauzinho, então puxo essa alcinha. Coloco a agulha. E agora, olha só, vamos lá. Para tirar o degrauzinho, eu conto 1, 2, passo a agulha por baixo do segundo ponto, de dentro para fora. Não aperto. Agora passo a agulha, esse aqui é o último ponto que eu crochetei. Então, passo pela alcinha da frente do último ponto que crochetei. E agora passo por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. Veja que o pontinho aqui ficou igualzinho aos outros pontos. Agora, eu faço assim. Vou passar o fio por dentro aqui de alguns pontinhos.
verifico se meu anel mágico está bem fechadinho e amarro estes 2 fios. Porque assim eu fico tranquila de que posso cortar tanto o fio do anel mágico como o fio do término aqui da peça. Prontinho. Já tenho a pálpebra e o olhinho. Agora vou bordar aqui a pupila. A pupila bordo com a cor 900 da linha de bordar Max Moulinet e continuo usando aqui a agulha número 16. Puxo o fio, uma das pontas, ó, se você puxar, ela sai assim com facilidade. Usarei todos os fios, né, aqui da linha de bordar, todos os cabos. Bordarei justamente onde está o anel mágico. Introduzo minha agulha, de preferência onde estará a pálpebra, e saio aqui na segunda carreira, ó, 1, 2, entre a segunda e a terceira. Deixo um fiozinho ali. E venho aqui, ó, 1, 2, e agora passarei 6 vezes pelos mesmos buraquinhos. Vou passar a 6ª vez, só que volto pra cá. Este bordado dificilmente ele vai desmanchar, mas se quiser mais segurança, amarre com o fio aqui do começo que deixei aqui um pouquinho distante para começar o bordado. Então, tô escondendo o fio. Apesar que aqui pode ficar a pálpebra, né? Então, você nem precisaria esconder, na verdade. Mas, para ter liberdade de trabalhar... a carinha do seu polvo, melhor deixar tudo certinho. Agora é o seguinte, se você olhar o olhinho de um polvo, ele é bem esquisito. Eu tenho, assim, às vezes as pessoas olham meus bonequinhos e acham eles muito estranhos. Então, eu tenho estudado bastante isso, né? Eu quero manter o meu estilo, mas sem assustar as pessoas, que tem gente às vezes que se assusta com os meus bonequinhos. Até me conta aqui nos comentários o que você acha, pra mim isso é muito importante. Ó, então você pode pôr o olho assim ou assim. Eu acho que assim, que é mais próximo de como é um olho de polvo, assusta um pouco, ele fica com um olhar muito estranho. Assim, ele fica mais bonequinho, mais interessante para você ter um público maior para aceitação dos seus bonequinhos, ó, tá vendo que bonitinho? Então, obviamente, faz os 2 olhinhos. Agora é só costurar lá no polvo. Para colocar os olhos do polvo no polvo, veja qual a expressão que você quer dar. Pode ser mais juntinho, os olhinhos. Pode ser mais separado. O que eu percebi é, aqui temos os tentáculos. O olho fica assim, ó. Aqui. E o tentáculo não sai daqui, ele sai assim, tá vendo? Então ficam 2, os olhos ficam, vamos dizer,
de uma forma bastante simplificada, que os olhos ficam sobre os tentáculos, desta forma aqui. Presta atenção como você vai colocar esses olhos também, tá bom? Se mais vesguinho, se mais para fora, qual que é a sua ideia, qual que é a sua intenção na expressão do polvo. Presta bastante, mas bastante atenção nisso mesmo. Viu que eu cobri um pouco a pupila? Se você fizer assim, ó, tá vendo? Já fica bem diferente. Então, neste caso, eu achei mais bonitinho fazer assim. Ó, se fizer assim, fica triste, tá vendo? Aí veja, assim fica mais bravinho. Estude a posição que você quer e qual a expressão que você quer dar para o seu polvo. Para costurar os olhinhos, eu vou costurar primeiro a pálpebra e uso um botãozinho qualquer, porque a intenção é que eles não apareçam. Agulha de costura e linha de costura, aqui no caso azul, que é a cor mais próxima que eu tenho aqui da pálpebra. Agora, a primeira coisa que eu faço, mesmo que não tenha ficado o degrauzinho, eu sempre deixo essa parte para trás. Vou passar a agulha, ó, tá vendo? Aqui. Volto. No pontinho aqui ao lado do ponto. E passo, dei um nozinho, né? E travo o fio. O que que eu vou fazer? Vou costurar este botãozinho dentro da pálpebra. É ele que vai prender o olhinho na cabeça do polvo. Então, a primeira coisa, eu deixo ele bem preso aqui, costuro bem. Ó, passei 2 vezes. O botãozinho está lá dentro. Agora, encosto a pálpebra bem aqui assim, ó. Vejo o máximo de encosta. E vou costurar aqui o olhinho. A pálpebra, né? Na verdade. E passo pelo mesmo buraquinho. Quando volto aqui pra dentro. Então, passarei algumas vezes. Sempre lembrando de passar pelo mesmo buraquinho para que o olho fique articulado. Vou distanciar aqui para que você veja. Embaraçou tudo, mas consegui. Então, agora volto. Passo no mesmo buraquinho. E vou passar agora aqui. Agora deu um nozinho aqui, vou tirar esse nó. Mas o importante é passar sempre aqui no mesmo buraquinho, ida e volta. A ideia é que fique assim, tá vendo? Por quê? Porque o olho será colado, ele não será costurado. Ó, já passei a linha de costura aqui pro lado, porque eu quero que os meus olhinhos fiquem juntinhos. Então, eu vou ajeitar melhorzinho na hora de colar, mas a minha ideia é que eles fiquem juntinhos. Então, já coloquei aqui, também sobre, na mesma carreira que costurei essa pálpebra. Agora, faço a mesma coisa que fiz aqui, tá vendo, ó? Costuro o botãozinho, vou passar aqui, né, pela pálpebra, costuro o botãozinho e prendo aqui o olhinho também. E assim, ó, costuro o outro botãozinho aqui.
e tenho as duas pálpebras presas apenas pelos botões. Qual que é a vantagem disso? Além do olhinho se mexer, não tem um monte de costura aqui atrás. O acabamento, ó, fica muito mais limpinho, tá vendo? Tá muito mais arrumadinho. Então, esta é a primeira etapa dos olhos. Veja como fica bem mais fácil e bem mais certinho costurar o botãozinho. Normalmente, é bem comum eu usar botãozinho para prender. Inclusive, aqui ele gira, né? O olhinho pode girar. Agora, vou colar os olhos. E como esta etapa é um pouquinho mais crítica, porque aqui você pode acabar com o seu bonequinho. Então, é bom que você tenha a chance de poder posicionar como você quiser esse olhinho. Eu falo isso porque, se você usar a cola quente, você colar e não gostar como ficou, não tem volta. Porque a cola quente, ela cola e acabou. Por esse motivo, vou usar a cola de silicone, que eu tenho chance de movimentar e ajeitar como eu quero cada olhinho. Passarei a cola somente aqui no fundo, não nas bordas, para não correr o risco de borrar o crochê. E agora eu posiciono o olhinho. E aí eu tenho chance de ajeitar como eu quero. Neste caso, se fosse a cola quente, eu não teria essa opção. Eu não conseguiria ajeitar do jeito que quero aqui o olhinho. Prontinho. Eu posso ajeitar, ainda tenho tempo até a cola secar, de posicionar do jeito que eu quiser aqui os olhinhos, né, em relação à pupila. Com a cola quente, neste caso, eu já não teria essa opção. Por isso que é bacana ter todas as colas, a cola de silicone, a cola quente, a cola instantânea, a cola pano, porque cada uma delas será perfeita para cada etapa do seu bonequinho. E do jeito que eu fiz, ó, o olhinho ele gira, tá vendo? Olha lá. Eu posso colocar ele mais bravo ou com uma carinha assim de pidão. Para finalizar, estou fazendo essas manchinhas para colocar aqui no bonequinho, tá vendo? Você pode não colocar se não quiser. E essa é a cor 4095 do fio amigurumi. Aqui eu fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. E a segunda manchinha eu fui até um ponto baixo e um aumento. E aqui, ó, tirei o degrauzinho, como eu já expliquei aqui pra você. Agora tô posicionando as manchinhas e neste caso pretendo colar com cola quente. Vou prendendo com os alfinetinhos. Essa daqui tô colocando no meio do anel mágico, né? É a minha sugestão. E agora, para colar com a cola quente, só vou levantar a beiradinha, ó. Como não vai sair do lugar, é perfeito usar a cola quente neste caso. Pronto, fiz as manchinhas, fiz 6 pequenas e uma grande. Lembrando que a grande foi até 2 pontos baixos e um aumento, e a menorzinha até um ponto baixo e um aumento. Elas podem ser colocadas de forma aleatória. Aqui, como é que eu fiz? Contando do anel mágico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó, 12, 13. Entre a 12ª e 13ª carreira, coloquei centralizado aos olhos. Esta quis colocar um pouquinho mais para cima. Calculei aproximadamente o meio aqui, ó, entre essas duas manchinhas. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa está entre a 12ª e 13ª. Essa está entre, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esta eu coloco de novo
em relação a esta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E assim faço com todas as manchinhas. Essa também eu vou colocar mais para baixo, essa mais para cima. Aí, ficou bacana? Prende todas com alfinetinho, assim, no meio. E agora, vou passar cola quente e vou colar aqui as manchinhas. Posso costurar? Posso. Se você quiser costurar, procure uma cor de linha de costura próxima desta cor para costurar a manchinha. Agora, com a cola quente bem quentinha, vai passando cola e vai colando. Pode ser aos pouquinhos, é melhor até. Tome muito cuidado para não passar cola demais, para não manchar, porque manchou com a cola quente não tem jeito. E vá colando todas as manchinhas. Tira os fiozinhos, né, da cola quente. E pronto. Vá colando uma a uma com cuidado. E uma dica, faça isso quando você estiver bem descansada, tá? Ou descansado. Para ter certeza de que você vai colar tudo no lugar certinho. Aí, como eu falei, depois, se quiser, passa uma costura. Eu não vejo necessidade. Mas, se você quiser, pode passar uma costurinha. A cola quente cola muito bem. Prontinho. O octapas está pronto. Ó, ele pode ter expressões, tá vendo? E eu quero contar uma coisinha para vocês. Primeiro, por que um polvo? Por que eu decidi fazer um polvo? Esse polvo faz parte da minha coleção Marujos de Etretat. Uma história que eu comecei a contar. Se você der uma olhadinha nas minhas aulas sobre criatividade, eu falo da Amélie, que está navegando no rio Sena em direção a Etretat, que fica ao norte da França. E nas minhas pesquisas, comecei a estudar Etretat, comecei a ver a cidade, ver a região, a praia, e amei. E aí comecei a imaginar o que mais poderia ter ali. Como eu gostei muito de Etretat, inclusive assisti um filme chamado Lupin, que é muito bacana, se fala Lupin. Não sei se fala Lupin ou Lupin, acredito que seja Lupin. Dá uma olhadinha, vou colocar as referências lá no meu blog. Mostra Etretat, e eu fiquei apaixonada pela região. Porque tem ovelhas que andam na praia, tem as casas em estilo germânico, apesar de ser na França, tem uma história por trás disso. E aí comecei a imaginar ali na praia e comecei a pensar nos pescadores. Então pensei em marujos. A partir de marujos, pensei em marujos de Etretat, por ser naquela região, e comecei a imaginar todos os tipos de animais que possam ter no mar. Foi assim que surgiu este polvo. Por que desta cor? Por quê? Eu pensei no fio jeans, que eu acho bem bacana, tem esse aspecto bacana, assim, que me lembra roupa de marinheiro, roupa desgastada, e eu já havia pensado em usar esse fio. E usar esse tecido, por quê? Porque me lembra bolhas, me lembra mar, me lembra água. E aí pensando, né, além de escolher o jeans nesta cor, para combinar com este tecido. O tecido, tá vendo? Ele tem bolinhas laranja, tá vendo? Tem bolinhas laranja. E não só isso, o laranja é a cor complementar do azul. Se você der uma olhadinha no meu link Criatividade, no meu blog e nas minhas aulas aqui, você verá que eu falo sobre as complementares, cores complementares, que são elas? São as cores que estão opostas no círculo cromático. Ou num lindo pôr do sol, você verá que muitas vezes você verá azul e laranja no céu, que fica maravilhoso. São cores complementares. São a combinação de cor que eu mais gosto, a que eu acho mais bacana. Portanto, eu fiz o polvo para que combinasse com as bolinhas e para que ficasse muito bacana aqui, ó, sobre esse potinho. Vê como combina bem essas duas cores? Por quê? Porque é azul, porque é laranja. Uma cor neutra aqui na parte de baixo. O que seria uma cor neutra? Ela combina com qualquer cor. Obviamente, coloquei azul aqui nos olhos também,
E essa cor é uma cor que está próxima do laranja, poderíamos falar que é um laranja escuro, que também não deixa de ser complementar. Essa foi a minha ideia para o tipo de bonequinho que eu fiz, para as cores que escolhi. Por que fiz a pupila assim, não fiz exatamente como a de um polvo? Porque eu queria que ficasse mais engraçadinho, que não ficasse assustador. Porque se eu fizesse muito de acordo com o olho do polvo, ele ficaria um pouco, assim, às vezes assusta as pessoas, sabe? Então você tem que pensar que tem que ser um bonequinho mais comercial. Se você quiser, você pode pôr só os olhinhos pretos aqui, mas acho que aí perde um pouco o efeito do bonequinho. Mas sempre preste atenção para quem você vai vender, para quem você vai presentear. Eu já fiz uma pesquisa uma vez e eu descobri que as pessoas que fazem amigurumi, elas gostam de olhinhos diferentes. Agora, na pesquisa, quem ganha amigurumi prefere os olhinhos mais tradicionais. Por isso, este é o meu estilo zoião, que eu chamo, e quando eu uso o olhinho pequenininho sem, só o olhinho de trava, eu chamo de zoinho. Decidi ficar com os dois estilos, pensei bastante a respeito. Tem o público para zoião, tem o público para zoinho. Portanto, aqui no meu canal você sempre verá das duas formas, zoinho e zoião. E foi por isso que fiz um polvo, por isso que fiz laranja, por isso que é um polvo. Espero que tenha gostado dessa aula. Você viu que fiz passo a passo, essa costurinha aqui achei bem bonitinha. E este é o Octapas. Espero que você volte aqui e mais uma vez, curta, compartilhe, conte para os seus amigos e amigas sobre o meu canal, sobre esses projetos. E quem sabe você se interessa também em estudar um pouquinho mais sobre criatividade. Não é difícil, eu prometo, é muito divertido. Estou aqui contando uma nova história e doida, mas doida para já fazer o próximo bonequinho dessa história aqui. Quer assistir? Me acompanhe aqui que vou contando aos pouquinhos essa história, entre várias outras, é claro. Beijo!